Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente nesse sábado, dia 14. Estamos aí no meio do carnaval, o mundo está cultuando a carne, mas você e eu estamos cultuando o Espírito Santo, o Espírito de vida, aquele que soprou vida em nossas narinas, aquele que nos enche da presença do Senhor. Então é esse Deus que estamos cultuando, você é de Deus, eu sou de Deus, e nós nos separamos do mundo para nos aproximar cada vez mais do Eterno. Eu sou o pastor Eliezer Meireles, estou aqui para trazer uma palavra de vida e paz para você no meio desse carnaval. Um momento de turbulência aí, mas nós estamos no meio da fé. Amém, querido? O mundo pode estar na turbulência, mas você e eu estamos em segurança na mão do Todo-Poderoso. Por isso que eu quero ver com você agora, acompanhar uma história poderosa de libertação. Deus liberta? Deus liberta. Para alguns é impossível alguns tipos de cadeias serem quebradas, mas o nosso Deus, ele despedaça os ferrolhos de ferro e os portões de bronze. Não há cadeia que o nosso Deus não possa quebrar, quando você age a fé. Quando você coloca a fé em ação, irmão, os milagres acontecem. E aquele que era cativo se torna livre para a glória e honra do nosso Deus. Eu quero ver com você a história do Alcenir. Vamos ver nessa hora. Alcenir foi um homem que viveu preso no vício da bebida e das drogas desde os 12 anos de idade. Estava vindo de uma família destruída pela droga, deu mamãe, papai foi preso presidiário. Aí praticamente a minha vida foi criado no mundo. O que a gente tem referente ao álcool é uma das piores drogas, muito complicado de se trabalhar, porque também é uma droga lícita, né? Então, você vai fazer uma festa de criança de 1 ano, vai ter bebida alcoólica. A criança, ela fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, todas as festinhas que ela vai ver as fotos, tá lá a bebida na mesa. Chega mais tarde, ela acha que é comum e ela também vai beber. Aí, assim, o tempo passou, cresci, porque de maior experimentei a tal da maconha, passei por cocaína. Os anos passam e Alcenir permanece nesta situação. Até que em junho de 2023, ele recebeu um convite para ir a um culto na Igreja da Graça. E aí teve um dia que foi um dia assim crucial, que eu lembro que numa sexta-feira terminamos um culto ali, ele veio me procurar no final do culto e ele veio pedir uma oração. E naquela oportunidade ali, então, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, Senhor Alcenir, o senhor já tomou uma decisão por Jesus? Situação terrível, você vê que esse rapaz, ele vai sendo combatido pelo mal, né? E o mal vai se adentrando a vida dele e, como diz a palavra, um abismo chama o outro. A pessoa vai indo de mal a pior. Há problemas, às vezes, que se levantam na nossa vida assim, que tentam acometer alguma área da nossa vida. O inimigo, ele tenta entrar sorrateiramente por alguma brecha, um vazio. Na maioria das vezes, há um vazio que a pessoa tenta preencher com algo que não presta. Mas Jesus é o único capaz de preencher todo o vazio do teu ser. Jesus é o capaz de limpar a tua alma, arrancar tudo aquilo que te oprime e te tornar alguém livre, limpo e santificado para a glória dele. Para Jesus não há caso que ele não mude, não há perdição. Para Jesus sempre há solução. Veja comigo agora uma reportagem que fala desse assunto. Vem aqui nessa hora. Segundo o United Nations Office of Drugs and Crime, em 2023, mais de 310 milhões de pessoas da população mundial utilizam algum tipo de droga. A atriz Vera Bertz, de 74 anos, sofreu dependência química e passou por internações entre as décadas de 1980 e 1990 para tratar o vício. A Organização Pan-Americana da Saúde afirma que, a cada ano, mais de 3 milhões de óbitos ocorrem devido ao uso abusivo das substâncias. Quem enfrenta a adicção pode sofrer sequelas como acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, hipertensão, insuficiência renal, doenças pulmonares, convulsões e desnutrição. Você viu aí, é muita gente. 310 milhões de pessoas usando algum tipo de droga. Deus não te chamou para ser dependente de um psicotrópico, de alguma droga, de alguma coisa que te entorpece, que mexe com a tua mente. A sociedade, ela reconhece, ela declara que algumas drogas são lícitas. Mas, na verdade, querido, Deus não quer ver você dependente de drogas. Deus não quer ver você dependente de alguma coisa que vai ser ali como um subterfúgio para tentar aliviar um sofrimento. Não, Deus tem solução para a tua vida. Deus tem mudança para a tua história.
E eu me lembro aqui de um testemunho de um obreiro nosso lá da igreja, que ele mergulhava nas drogas. Ele passava uns 3, 4 dias longe da família. Nessa época aqui, a família esquecia dele, porque ele só ia voltar bem depois do carnaval e todo destruído. Ele gastava salário, gastava tudo. As filhinhas não tinham contato com ele, a esposa não tinha nem o que esperar. Mas um dia ele encontrou a casa de Deus. Um dia ele foi ali visitar. E ali Deus falou com ele. Eu lembro quando ele chegou para Deus e falou: Deus, arranca de mim isso agora. E queridos, ali foi o início de uma grande transformação. Hoje, ele é pregador do Evangelho, é obreiro ali na nossa igreja e é uma bênção. Casamento restaurado, as filhinhas abençoadas. Querido, é o que Deus pode fazer e quer fazer. Há solução. O nosso Deus é a solução para qualquer tipo de problema. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ver um especialista falando desse assunto nessa hora? Acompanhe comigo. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação, mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais, e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também é um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Você viu aí o especialista falando acerca desse assunto, é a visão, né, do especialista, é aquilo que a ciência compreende, nós devemos respeitar. Mas, acima de tudo, meu irmão, tem um Deus que conhece a mente do homem, que conhece a alma do homem, que sabe como ele construiu o homem e ele sabe resolver o problema. Ele pode preencher todo o vazio do ser e mudar a história da pessoa completamente. Vamos continuar vendo a história, essa história tão bonita? Veja comigo. A gente vai, usa droga, fica daquele jeito, quase se matando, achando que é aquilo que a gente precisava, né? Que é aquilo que vai fazer, vai completar fechar o buraco que tem dentro de nós. Mas depois que eu aceitei Jesus, ele me lavou, que eu creio, né? Porque me lavou por dentro, que preencheu todo o vazio, tristeza, aquele desespero, né? É muito importante a questão da espiritualidade, porque eu costumo falar para os pacientes que assim, a espiritualidade ela dá um limiar para a gente, né? E chega um momento que você olha e você fala, viu, existe um limite que eu gostaria de ultrapassar, só que eu tenho um temor, eu tenho algo que é mais importante do que ultrapassar esse limite, então por conta disso eu não faço. Que coisa bonita demais, hein? A história já está mudando para a honra e a glória do nosso Deus. Ele começa a frequentar a igreja, vê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outra solução, recebe Jesus como seu Salvador e a libertação vem. É o que, meu irmão, acontece, já aconteceu com milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas.
E eu não conheço a sua vida, eu não sei como você está. Talvez você conheça alguém que sofre desse problema. Talvez você se vê acorrentado por alguma coisa que tem te oprimido, que tem te escravizado. Mas Jesus é aquele capaz de libertar. Ele é o verdadeiro libertador. Não há cadeia, não há prisão que ele não possa quebrar. Por isso que eu quero dizer a você o que está aqui em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que esse texto é antecedido pelo 31, que vai dizer: Jesus dizia aos seus discípulos, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é ser discípulo? É ser um imitador. Você quer libertação? Comece a imitar Jesus. Comece a conhecer Jesus. Isso, vem para a igreja. Vem receber a palavra que cura, que liberta e transforma. Vem para a casa de Deus aprender de Jesus. É impossível que você continue oprimido. É impossível que você continue trancafiado. Não, meu irmão, a verdade vai libertar você. Mas a verdade vem pelo conhecer a Cristo Jesus. Por conhecer a Ele e imitar a Ele, por insistir em se manter na palavra dEle. É o que Jesus está falando. Versículo 31, ele vai dizer: se vós permaneceres na minha palavra, a tentação vem, os convites vêm, mas você decide imitar Jesus. Você decide continuar com Jesus. Você decide continuar obedecendo a Ele. Irmão, nessa tua obediência, o poder de Deus opera. E aí acontece uma grande transformação. Aí, em vez de você ser dominado, você começa a dominar. Em vez de ser uma cauda, você começa a ser cabeça. Você começa a estar por cima e não por baixo. Está entendendo o que Jesus está falando com você? Decida conhecer a Ele e insistir em obedecer a Ele. Aí o versículo 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você insiste em ser um discípulo de Jesus, um seguidor dele, imitar a Ele, irmão, essa verdade que é o poder de Deus, ela vai se manifestar na sua vida e vai tornar você completamente livre. O que você precisa hoje é decidir: eu vou conhecer Jesus e vou imitar Jesus. Eu vou ser um verdadeiro discípulo. Aí, meu irmão, você vai conhecer o poder de Deus em ação, te libertando completamente, cortando as amarras e te dando liberdade e vida com abundância. Vamos ver agora a finalização dessa história linda em nome de Jesus. Vem comigo. 2 meses depois, tive o privilégio, então, já de estar levando ele ao batismo nas águas. Nós o batizamos e hoje o Monsenir já faz parte do grupo de evangelismo, levando as boas novas, e às vezes ele encontra até com os colegas dele e eles percebem a mudança dele, observa hoje que realmente é um novo homem, uma nova criatura. Bom, eu estou caminhando. Estou adquirindo um pouco de experiência, de sabedoria do Senhor, né? Para me poder abraçar essa causa de chegar até eles, saber chegar, e aí falar de Jesus para eles, né? Tem muito jovem, muita amizade lá que precisa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que tomar decisão, que Ele existe e vai voltar. Desde que eu assisti dessa oração, nunca mais, não usa mais nada. Graças a Deus, só água e suco. Alcenir é um exemplo para aqueles que hoje evangeliza, e parte desse testemunho se baseia nos cultos de libertação da Igreja da Graça, realizados todas as sextas-feiras. Esse culto, eu chamo de... é o princípio, é o início da caminhada, da jornada daquela pessoa que precisa caminhar com Cristo. Que nem no caso dele, as drogas. Mas tem pessoas aprisionadas, depressão, doenças, enfermidades, que estão com as suas vidas ali realmente amarradas. E aquilo que aconteceu com o irmão Alcenir, com certeza, pode acontecer com essas pessoas que participarem também. A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo acabou vazia. Agora é só alegria. Você viu que coisa linda? A vida dele agora virou um testemunho. O que antes era motivo de vergonha, agora é motivo de honra, de vitória. Aquilo que antes trazia tanto tormento, agora está trazendo agora é alegria. Ele mudou, ele venceu. E a mesma coisa Deus quer fazer por você aqui em Santa Margarida.
Anota o endereço, Estrada do Campinho, 5.200. É o endereço da sua vitória, é o endereço do seu milagre. Você de perto, você de longe, aqui no Rio de Janeiro, vem correndo que as portas estão abertas para você. Sexta-feira de libertação, 8, 15 e 19h30, nesse domingo agora, domingo do Senhor, meu irmão, 8, 10, 15 e 19 horas, 4 horários de bênção para você ser cheio da presença de Deus, para você aprender de Jesus e se tornar um imitador dele, um discípulo dele, e verdadeiramente conhecer o poder de Deus e ser completamente livre e abençoado por ele, em Cristo Jesus. Então você de perto, você de longe, venha, está vendo a igreja tão abençoada e preparada para receber você. Amém? Vai ser forte, hein? Estou te esperando aqui em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Prepara um copo com água, nós vamos unir a nossa fé. Enquanto você vai preparando esse copo com água, não esqueça dos vídeos, da programação tão linda que a gente tem aí na internet, nas mídias sociais, para fortalecer o teu coração. Vamos orar agora? Levante para os céus. Pai, nós abençoamos essas águas. Opera agora por meio delas, curando, libertando, transformando, eu te peço. Meu Deus, mudando completamente a história dessa pessoa, para a glória e honra do teu santo nome, assim seja, em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé. Receba agora o teu milagre e é vida nova para a honra e a glória do nosso Deus. Obrigado pela tua audiência, por estar aqui conosco. Foi maravilhoso estarmos juntos. Um beijo no teu coração e um grande abraço. Fique na paz em nome de Jesus. Estendeu a sua mão, mesmo eu não sendo nada, ele me levantou do chão. Fiel, toda dor que era minha, toda maldição, todo medo e culpa foram nele a redenção. Fiel, cada uma das promessas ele vai cumprir, porque ele não é homem e não vai mentir. Fiel, me ensinando a cada dia, fiel. O tempo passa e ele é sempre fiel. Eu posso até errar, mas ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Sempre dando livramento, fiel, me guiando em todo tempo, fiel. Passam dias, passam eras e ele permanece fiel. Não desistiu de mim, me estendeu a sua mão, mesmo eu não sendo nada, ele me levantou do chão. Fiel, toda dor que era minha, toda maldição, todo medo e culpa foram nele a redenção. Fiel, cada uma das promessas ele vai cumprir,